Você está preso. Não em correntes de ferro, mas em uma cela invisível. As paredes são feitas de dúvida, medo e uma rotina que devora seus dias. E a pergunta que ecoa, como um grito sufocado, dentro do peito, é direta e perturbadora. Se a lei da atração funciona mesmo, por que a sua vida ainda parece um campo minado de frustrações? Eles te prometeram que bastava desejar, visualizar, agradecer. Mas o universo não te entregou nada além de contas, cansaço e noites sem paz. Você fez tudo certo. E ainda assim, a prosperidade parece um espelho partido. Cada pedaço uma ilusão fora de alcance. Napoleon Hill disse: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas poucos entendem o que realmente significa acreditar. Menos ainda sabem como conceber. Por isso eu vou te mostrar, passo a passo, como funciona de verdade o mecanismo oculto que conecta a sua vibração ao campo de criação do universo. Assista até o final, porque quando essa chave girar, você nunca mais será o mesmo. Você já se perguntou por que alguns parecem atrair riquezas, oportunidades e pessoas certas como um ímã vivo, enquanto outros, mesmo com talento e esforço, continuam girando em círculos? É porque não basta querer. O querer é o início, mas também é a armadilha. Tudo começa com o desejo ardente, não aquele capricho que nasce num post de Instagram, mas o desejo que arde no estômago, consome as madrugadas e sussurra o seu propósito nos momentos de silêncio. Esse desejo é uma semente viva. E como diz a Escritura, a fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Desejar é plantar, mas é a disciplina diária que rega. Agora, pare e observa. Você sente mesmo esse desejo pulsando? Ou ele foi sufocado por vozes externas, distrações e um ciclo de autossabotagem camuflado de realismo? A energia que você emana, seus pensamentos, suas emoções, suas palavras, tudo isso é vibração. E o universo não responde ao que você pede com a boca. Ele responde ao que você vibra com a alma. Hill chamou isso de autossugestão. Reprogramar a mente por repetição e fé, até que o impossível se torne inevitável. Você já percebeu que os dias passam como fumaça e a vida escorre por entre os dedos como areia em ampulheta? Você acorda, trabalha, sobrevive. Mas dentro de você, algo grita: isso não pode ser tudo. É aí que a ilusão te captura. Prometem que basta imaginar, acreditar, esperar. Mas ninguém te ensina a vibrar com intensidade, a agir com fé, a romper com a frequência da escassez. Você foi programado para o conformismo, treinado para desejar pouco, para agradecer o mínimo, para temer o sucesso como se fosse pecado. Napoleon Hill revela: a mente humana, quando dominada, pode realizar tudo o que for possível por meio de leis naturais. Mas dominar a mente exige guerra. Uma guerra contra os pensamentos que te diminuem, contra os hábitos que drenam sua energia, contra a rotina que anestesia seu propósito. Mas apesar desta escuridão, uma luz pulsa no núcleo. A esperança, mas não a esperança passiva, mas sim a fé ativa, aquela que transforma sonhos em realidade. Você tem dentro de si uma faísca de poder, capaz de dissolver as ilusões da escassez. Mas como ativar essa faísca divina? A clave está na maestria mental. E uma das ferramentas mais poderosas para isso é a autossugestão. Repetir verdades poderosas até que elas se enraizem no subconsciente
e criem uma nova realidade. Programe sua mente com afirmações positivas e veja os milagres acontecerem em sua vida. Sua mente disciplinada é capaz de transformar o deserto em oásis de abundância. Você está dentro de um labirinto invisível, e cada parede é construída com as palavras que você repete todos os dias. Não tenho tempo, não é para mim, não consigo. Essas frases são mantras da derrota, e você as repete sem perceber, reforçando o cárcere onde se mantém preso. Agora escute, a chave não está em querer, está em ser. Ser aquele que vibra a liberdade antes mesmo de conquistar. Ser aquele que agradece antes de receber. Ser aquele que age com poder mesmo no meio da escassez. Chave 1. A transmutação da emoção. Todo desejo puro nasce de uma emoção intensa. E se essa emoção for canalizada, não para distração, mas para criação, ela se torna combustível. Hill falava da transmutação da energia sexual em poder de realização. Mas isso se estende. A raiva pode ser transmutada em foco, a dor em disciplina, a carência em propósito. Tudo depende da direção. Começa a reconhecer seus sentimentos como força bruta. Não reprima, transmuta. Pega a emoção crua e transforma em movimento. Agradeça pelo que ainda não viu, porque a gratidão é o sinal de que você já possui, no plano vibracional. Chave 2. O campo de vibração. A frequência que você sustenta é como um rádio espiritual. Se você transmite medo, só capta a escassez. Se você transmite gratidão, começa a sintonizar oportunidades. É por isso que muitos oram, mas não recebem. Como diz em Isaías 29:13, este povo se aproxima de mim com a boca, mas o coração está longe. O universo, assim como Deus, responde à essência, não às aparências. Chave 3. A disciplina como portal. Você quer abundância? Então pergunte, quais são os hábitos que sustentam essa energia? A liberdade só nasce da disciplina. A rotina alinhada ao propósito é como uma ponte dourada entre o desejo e a manifestação. Você não precisa controlar o tempo, precisa controlar a si mesmo. Chave 4. O espelho partido. Sua realidade é o reflexo da sua crença, mas o espelho está rachado. Você olha para ele e vê limitações, deformações, histórias antigas. Está na hora de reconstruir essa imagem. Autossugestão diária, afirmações escritas, visualizações com emoção. Repita, 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 até que o novo reflexo se instale como verdade. O poder já está em você. Não é algo a ser alcançado, é algo a ser ativado. Mas para isso, você precisa morrer para a antiga versão. E isso dói, mas também liberta. Você ainda sente aquela inquietação profunda, como se sua alma batesse à porta de um mundo que você ainda não consegue tocar. É a semente ardente dentro de você. Ela foi plantada antes mesmo do seu nascimento, um propósito oculto, esperando ser ativado. Mas o terreno está infértil, saturado de pensamentos negativos, crenças herdadas e distrações que roubam sua energia vital. Napoleão Hill foi claro: onde há uma vontade definida, ela atrai os meios para a sua realização. Mas a maioria das pessoas vive sem direção, sem vontade definida, flutuando como folhas ao vento de circunstâncias externas. Você precisa ser raiz, não folha. Precisa fincar sua energia na terra firme do propósito. O universo é como um campo magnético inteligente. Ele não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você demonstra que está pronto para receber. E como se demonstra isso? Com ações alinhadas, com decisões firmes, com pensamentos que vibram certeza, não carência. Chave 5. A vibração da gratidão ativa. Gratidão não é um sentimento passivo,
É um decreto espiritual. Quando você agradece de forma real, antes de ver, antes de tocar, você afirma ao universo: eu já tenho, eu já sou. E isso altera a sua frequência imediatamente. Comece o dia com 3 agradecimentos sinceros. Não pelo que você tem, mas pelo que decidiu manifestar. Chave 6. Cortando a corrente dourada. Alguns se aprisionam em rotinas confortáveis, relacionamentos mornos, empregos que matam lentamente. Mas esses grilhões são dourados, pagam o mínimo, oferecem estabilidade, dão um falso senso de segurança. E por isso são perigosos. Se você não tiver coragem de romper, a vida vai fazer isso por você e vai doer mais. Decida agora o que você está tolerando que bloqueie o seu fluxo de energia. Chave 7. O círculo de vibração. Quem está ao seu redor afeta o que você manifesta. Pessoas pessimistas, cínicas, zombadoras são âncoras invisíveis. Hill chamava isso de mastermind, uma aliança de mentes que vibram na mesma frequência de crescimento. Você precisa de um círculo que eleva, não que paralisa, que confronta, não que consola, que impulsiona, não que inveja. Chave 8. Silêncio como força criadora. Você fala demais, pensa demais, reage demais. Mas quando foi a última vez que você ouviu o silêncio? É nele que a intuição sussurra. É nele que a conexão se fortalece. Deus não grita, ele sussurra no silêncio. Reserve 10 minutos por dia para apenas estar, sem celular, sem música, sem fuga. Apenas presença. Esta prática simples realinha sua vibração como nada mais. Você não está aqui por acaso. Nada é por acaso. Cada dor, cada perda, cada frustração foi uma escola, uma convocação para despertar. Mas o chamado não é eterno. Há uma janela e ela está se fechando. Você já teve a sensação de estar à beira de algo grandioso, mas sem saber como atravessar o abismo? Como se existisse uma ponte invisível entre a vida que você vive e a vida que você sente que nasceu para viver? Essa ponte existe, e ela é construída com decisões, não com desejos, com fé em movimento, não com espera passiva. Napoleão Hill ensinava: a oportunidade muitas vezes se disfarça de infortúnio ou derrota temporária, mas a maioria interpreta a dor como castigo e não como sinal. Você pediu mudança e o universo respondeu, só que ele responde com terremotos, não com beijos, com perdas que te libertam, com quedas que te ensinam a voar. Chave 9. O ritual da alquimia interna. Crie um ritual pessoal de reconexão diária. Não precisa ser longo, mas precisa ser sagrado. Acorde e declare: eu sou fonte, eu sou canal, eu sou criação. Escreva seus desejos como se fossem fatos. Respire profundamente, visualize com emoção. Esse momento não é uma fantasia, é um código vibracional. Ele programa sua mente e aciona forças que operam além do que os olhos enxergam. Códice 10. O códice do propósito. Você não está perdido. Você apenas não decidiu quem é. O universo não responde à dúvida. Ele responde à clareza. Defina seu propósito com palavras afiadas. Curto, forte, vibrante. Repita-o como um salmo pessoal. Eu existo para despertar, expandir e transformar. Ou algo que queime dentro de você. Esse códice será seu norte, e tudo que não estiver alinhado terá que cair. Agora escute com atenção. O universo é mental, a criação é vibracional, e a sua realidade é um reflexo. O que você vê fora nasceu dentro. O que você colhe
foi plantada em silêncio. O que você vive é a prova do que você vibra. Rio dizia: você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. E a Bíblia confirma em Provérbios 23:7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você escolhe ser, apesar do que acontece. Você tem em suas mãos o poder de reconstruir o espelho, de romper o labirinto, de queimar a corrente dourada. Mas só se estiver disposto a pagar o preço da disciplina, o preço da renúncia, o preço da fé ativa. A lei da atração funciona, mas não como mágica. Ela funciona como um eco. E o eco só responde quando você grita com alma, age com coragem e persiste com fogo nos olhos. Você está começando a enxergar. As peças se movem, as cortinas da ilusão se rasgam. Mas isso é só o início, porque agora você precisa enfrentar o inimigo mais traiçoeiro, a sua versão antiga. Ela vai tentar te puxar de volta, com argumentos lógicos, com medos conhecidos, com o conforto de uma vida medíocre que parece segura. Mas lembre, o velho você precisa morrer. E toda morte é desconfortável. Napoleão Hill advertia: não espere, o tempo nunca será perfeito. Comece de onde está, com o que tiver. Mas você espera o dinheiro certo, espera a validação alheia, espera a coragem chegar, como se fosse encomenda do universo. Só que coragem não chega. Ela é construída e começa com um passo, mesmo tremendo, mesmo no escuro. O universo responde ao movimento. A energia estagnada apodrece. A energia fluida cria. Cada passo em direção ao seu propósito ativa forças que estavam adormecidas. Você não precisa ver o caminho inteiro, precisa ver o próximo metro. E confiar. Chave oculta, o compromisso irracional. A maioria das pessoas vive em tentativa. Vou tentar mudar, vou tentar meditar, vou tentar empreender. Mas tentar é a desculpa polida da desistência antecipada. Você precisa se comprometer de forma irracional, sem garantia, sem rede de segurança, com fé, com decisão, com a firmeza de quem queima os navios porque sabe que não vai voltar. Faça agora um pacto silencioso com sua nova versão. Escreva, declare, assine. Esse pacto será o seu altar interno, e toda vez que quiser desistir, volte a ele. Chave espiritual. O poder da palavra. Gênesis começa com haja luz, não com um pensamento, com uma palavra. A palavra é semente. Cada frase que você diz molda o campo ao seu redor. Pare de dizer: sou ansioso, estou quebrado, minha vida é difícil. Essas frases são feitiços. Declare o que você quer ser, mesmo que pareça mentira, porque quando você declara com fé, o universo responde com forma. Agora reflita. Quantas prisões você construiu com as próprias palavras? Quantos ciclos você reforça com frases automáticas? Hoje é o dia de cortar essa corrente, e a espada é a consciência. Você está reescrevendo sua história. E isso exige vigilância. Pense antes de falar. Fale com intenção. Toda palavra é uma semente vibracional. Plante só o que deseja colher. O velho você vai gritar, vai sabotar, vai pedir para voltar para a cela confortável. Mas o novo você, o que está nascendo agora, precisa levantar, firmar os pés e dizer: eu sou o autor da minha realidade. Você está no limiar, entre o mundo que foi e o mundo que será. Atravesse, porque do outro lado está tudo o que você pediu, e muito mais. Você sente? O calor do despertar começa a crescer por dentro, mas esse fogo precisa ser alimentado,
porque sem constância, até o sol se apaga. Napoleon Hill advertia que o homem que desiste nunca saberá quão perto estava do êxito. E a maioria desiste a centímetros da virada, porque a resistência é maior quando a libertação está próxima. É o último teste, o grito final da velha vibração tentando sobreviver. Você começa a aplicar, a mudar seus hábitos, a declarar o novo e de repente tudo piora. As dívidas aumentam, o medo volta, as pessoas somem. Mas isso não é fracasso, é purificação. É o universo limpando o terreno. É o velho sendo arrancado pelas raízes para que o novo possa florescer. Sinal 1. O caos antecede a ordem. Se sua vida começou a parecer instável após o despertar, isso é sinal de que a vibração está sendo recalibrada. Toda cura começa com febre. Todo renascimento começa com escuridão. Não recue, permaneça. O caos é o útero da criação. Sinal 2. Pessoas somem ou se revoltam. Você começa a mudar, e quem estava por perto começa a se afastar. Ou pior, tenta te sabotar. Não se assuste. A nova vibração repele o que não combina mais. Você não está perdendo, está sendo lapidado. Deus remove o que te impede de voar, mesmo que doa. Sinal 3. Sonhos intensos, intuições fortes. Quando a alma começa a despertar, os sonhos se intensificam. As intuições ficam mais nítidas. Você começa a sentir quando algo está errado, mesmo sem provas. Isso é alinhamento. Confia. Segue a vibração, não a lógica. Sinal 4. Cansaço inexplicável. A transformação vibracional consome energia. Você pode se sentir esgotado sem razão aparente. Isso não é fraqueza, é reprogramação. Seu corpo está atualizando códigos antigos. Respeite o processo. Descanse. Nutra-se, mas não pare. Sinal 5. Percepções aumentadas. Você começa a perceber padrões. Vê repetições numéricas. Sente as emoções alheias com mais clareza. Tudo parece conectado, porque está. Você está entrando em sintonia com o campo universal. E isso muda tudo. Hill dizia que o pensamento, quando aliado à fé, se torna uma força invencível. Mas essa fé precisa ser cultivada na escuridão, quando nada parece fazer sentido, quando tudo parece contrário. É ali que você prova se realmente crê ou se apenas esperava um milagre fácil. A Bíblia afirma em Hebreus 11:1: a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver e manter a vibração mesmo no vale da sombra, mesmo no silêncio, mesmo na dor. A verdadeira lei da atração não é pensamento positivo, é resistência espiritual, é decisão vibracional, é firmeza em meio ao vento. Você está se tornando isso. Agora, não recua, não negocia, avança. Você já notou que quanto mais perto da luz, maior é a sua sombra? É nesse ponto que muitos tropeçam, porque confundem escuridão com fracasso, quando na verdade é só o último teste antes da revelação. Napoleon Hill falava sobre isso de forma sutil, mas profunda. A persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço, ou seja, sem pressão, sem fogo, não há transformação real. E o universo vai testar sua vibração. Vai perguntar, dia após dia, se você realmente quer o que diz querer. Se vai agir mesmo sem aplauso. Se vai continuar mesmo sem sinais visíveis. A maioria desiste porque quer conforto, mas crescimento é desconforto.
E a lei da atração real só se manifesta para quem atravessa o deserto, com os olhos fixos na promessa. Sinal 7. Distorção do tempo. Você sente que os dias passam rápidos demais ou lentos demais? É como se o tempo perdesse a lógica. Isso acontece porque você está mudando de frequência. E cada frequência tem sua própria percepção do tempo. Confie no seu ritmo. Confie no processo. Sinal 8. Vontade incontrolável de se isolar. Você precisa de silêncio. Precisa se afastar de certos lugares, de certas pessoas. E isso não é fraqueza. É necessidade de alinhamento. Como o casulo que prepara a borboleta. Se respeite, mas não se esconda. Use o isolamento como fornalha, não como fuga. Sinal 9. Começa a ajudar os outros sem explicação. De repente você tem palavras. Você quer inspirar, elevar, orientar. É sinal de que sua vibração está transbordando. E esse transbordamento é uma das maiores provas de que a lei da atração está operando em você. O que antes você buscava, agora você oferece. Você se torna canal. Hill dizia que o verdadeiro poder não está em conseguir, mas em ser. E quando você se torna, o resto vem, como eco, como consequência. A Bíblia revela esse princípio em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. O reino é interno, é a vibração elevada, é a fé inabalável. O resto é só acréscimo. Você já não é mais o mesmo. Se chegou até aqui, algo dentro de você despertou. Mas agora vem a parte mais difícil. Manter o fogo aceso. Quando ninguém estiver olhando. Quando a vida testar cada passo. Porque a lei da atração real não responde ao que você diz nos dias bons. Ela responde ao que você mantém nos dias sombrios, quando só resta a sua vibração como âncora. E agora, o universo está ouvindo. O universo não negocia com indecisos. Ele ignora quem hesita, recompensa quem declara, vibra e age com convicção, mesmo sangrando por dentro. Você chegou até aqui, e isso já é sinal de ruptura. Rompimento com a ignorância, com o piloto automático, com as crenças que te mantinham pequeno. Mas agora é hora de selar esse novo ciclo, com clareza, com ação, com poder. Napoleão Hill cravou: decisões rápidas e firmes são sinal de caráter forte. Por isso, hoje, você vai escolher. Vai escolher quem é, o que vibra e o que jamais mais tolerará. Porque o universo só responde a quem escolhe, a quem se posiciona, a quem declara: eu vim para isso e nada vai me parar. Sinal 10. Sensação de desalinhamento com a realidade atual. Você começa a sentir que tudo à sua volta não te representa mais. O trabalho, os lugares, as conversas. É como se você estivesse em outro plano. É exatamente isso. Sua alma está vibrando numa nova frequência e o velho mundo começa a desmoronar. Não lute contra isso. Abrace. Permita. É desconfortável porque é novo, mas é necessário. Expansão 1. O campo de criação. O universo não é um sistema moral. Ele é um campo de vibração, neutro, imparcial. E esse campo responde ao que você é, não ao que você deseja. Por isso, pare de pedir e comece a ser. Pare de implorar e comece a declarar. Pare de esperar e comece a agir como quem já recebeu. Expansão 2. A repetição cria realidade. Você não é o que pensa de vez em quando. Você é o que pensa todo dia. Por isso, pare de alimentar dúvidas. Substitua cada pensamento de medo por um pensamento de fé. Escreva, grave, repita, sinta, afirme.
até que o universo não tenha outra opção além de se curvar à sua frequência. Expansão 3. A dor é o último guardião. Toda nova realidade tem um guardião, e esse guardião é a dor. Você vai se questionar, vai querer voltar, vai duvidar de si, mas se resistir, se persistir, vai atravessar. E do outro lado não será mais um sonhador, será um criador consciente. A Bíblia diz em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação é diária, é uma escolha constante, é o ato de dizer: eu não sou mais vítima, eu sou raiz, eu sou fonte, eu sou vibração viva. Agora, respira e sinta. O que está acontecendo aqui é mais do que um roteiro, é um realinhamento. Você está voltando ao seu centro, ao ponto de origem, ao poder que sempre teve, mas havia esquecido. E o universo está respondendo. Agora, você não precisa mais mendigar milagres. Você é o milagre. É o canal. É o ponto de manifestação entre o invisível e o real. Mas precisa lembrar disso todos os dias, porque o mundo vai tentar te apagar, com ruídos, com notícias, com comparações e principalmente com distrações que drenam sua energia e desviam seu foco. Napoleon Hill avisou: o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente, mas se esse desejo não for alimentado, ele apaga. Se não for protegido, ele morre. Você precisa blindar sua vibração como se estivesse protegendo uma criança sagrada, porque é isso que ela é. O universo não responde à casualidade, responde à constância. Não vibra com quem visita o propósito de vez em quando, mas com quem mora nele. Todos os dias, mesmo sem resultados imediatos, mesmo na ausência de sinais. Porque fé de verdade não espera provas. Fé é a própria prova. Expansão 5. Vibração é atmosfera. Você já percebeu como certos ambientes drenam sua energia e outros, mesmo silenciosos, te elevam? Não é coincidência. É frequência. Proteja seu campo. Evite conversas vazias. Evite gente que vive reclamando. Evite consumir conteúdo que vibra medo, ódio, escassez. Seu campo é solo sagrado. Cultive apenas o que expande. Expansão 6. Mente silenciosa, alma ativa. A mente inquieta bloqueia o fluxo. A alma silenciosa libera. Meditação não é moda, é escudo, é ponte, é portal. 5 minutos de silêncio por dia podem valer mais que horas de ação desencontrada. Desliga, respira, sente, deixa que o universo fale. Ele sempre fala, mas só ouve e tem cala. Expansão 6. Vibração tripla. Você pensa, você fala, você age. Esses três precisam vibrar juntos. Se pensa riqueza, mas fala escassez, bloqueia. Se fala poder, mas age com medo, sabota. Alinhe os três. Pensa com fé, fala com firmeza, age com direção. Esse triplo eco cria a realidade. Hill sabia disso e deixou o mapa. Mas o mapa não adianta se você não andar. Não é sobre conhecer a lei da atração. É sobre viver como se ela fosse real, porque é. É sobre se mover em fé, não por lógica. A Bíblia encerra com poder em 2 Coríntios 5:7. Vivemos por fé, não por vista. E é exatamente isso que te trouxe até aqui. Você não viu, mas sentiu. Não entendeu tudo, mas continuou. Não tinha garantias, mas avançou. E isso sim é vibração poderosa. Isso sim é domínio espiritual. Isso sim é liberdade. Você já não é quem começou esse vídeo.
E o universo reconhece porque sua frequência mudou. E quando a frequência muda, tudo muda. Você se lembra da cela invisível? Aquela prisão sem trancas, construída com medo, rotina e pensamento herdado? Ela não existe mais, porque agora você tem a chave. Essa chave não foi dada, ela foi forjada. Na dor, na dúvida, na escuridão, mas agora ela é sua. Napoleão Hill concluiu sua obra dizendo: você possui o poder de controlar sua mente, com isso domina sua vida. E você comprovou isso aqui. Agora sabe que a lei da atração real não é uma fórmula mágica, é uma convocação à responsabilidade total, ao domínio da vibração, à fé em ação, ao renascimento espiritual diário. Você atravessou o labirinto, enfrentou os espelhos partidos, despedaçou a corrente dourada, entrou na caverna interna e encontrou ali, não ouro, mas identidade. A identidade de quem vibra liberdade, propósito, gratidão, disciplina e poder. Você foi chamado para mais, não para sobreviver, mas para criar, para manifestar, para transformar ambientes com a sua presença. E agora é o momento do decreto. Se você sentiu essa verdade pulsar dentro de você, digite agora nos comentários: eu confio. Essas duas palavras selam sua nova frequência, confirmam ao universo que você está pronto, que você não volta mais. Você não só entendeu a lei da atração, você se tornou a lei em movimento, a vibração viva do que antes era apenas sonho. E se quiser continuar despertando, reconstruindo e atraindo com consciência, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é uma chave, cada roteiro uma espada, cada palavra uma semente de liberdade. A cela invisível não existe mais, porque agora a chave está em sua mão, e ela se chama vibração consciente. Use, manifeste, expanda.